Olá, boa tarde a todos nesse sabadão aqui maravilhoso. A gente vai conversar hoje com a minha amiga Érica Alck, que tem assim simplesmente um corpo de deusa e ela vai contar um pouquinho pra gente como que ela faz para manter tudo isso, né? Manter a saúde e a experiência dela numa consulta que ela passou comigo. Então a gente vai aguardar aqui, ela já está quase chegando para conversar com a gente. Eu agradeço aí quem puder ficar com a gente até o final nesse sabadão, meio-dia, aproveitar esse sol, essa energia desse dia maravilhoso. Eu nunca fiz live sábado, gente, é a primeira vez. Aliás, a gente costuma fazer sempre à noite, né? E eu tô adorando aqui falar com vocês enquanto eu vejo aqui na minha frente esse sol, essa luz entrando, né? Que é tão gostoso, tão saudável. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como que a gente pode... a Érica tá entrando aqui, ó. Como que a gente pode... tomando sol na palma da mão, melhorando nossa vitamina D. Então, a gente vai dar várias dicas práticas de como vocês vão colocar isso aí em prática. Oi, Oi, Érica! Gui. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Muito obrigada por aceitar esse convite aqui em pleno Eu que sabadão, né? agradeço, amiga. Estou muito feliz de estar aqui. Sabe o quanto É, admiro o seu trabalho? delícia. Não, então, queria conversar um pouquinho né, sobre a sua experiência naquela consulta que a gente fez recentemente. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiro, eu sei que você, antes de estar aqui na live com a gente, você já foi para academia, já colocou seu Já. treino em dia. Então, conta um pouquinho pra gente aí da sua rotina, o que que você faz para manter esse corpo maravilhoso, porque vamos combinar, né? É um negócio que eu vou te contar. Ah, cá. Você também, É né? verdade. É Não, verdade. então, eu tenho 47 anos e desde os 19, cara, foi assim, eu cresci numa família, minha mãe muito vaidosa, sempre, a vida inteira. Então eu cresci com isso, sabe? De me cuidar muito e desde sempre eu cuido da alimentação e exercício físico. Quando eu estava na adolescência, eu percebi assim que meu corpo mudou. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou baixinha, né? E eu tenho tendência a engordar. E aí eu fui procurar alguma coisa que eu gostava de fazer. Tentei natação, eu gosto até, mas eu queria alguma coisa que me desse muito prazer. E foi na musculação, desde sempre, assim. Desde os 19 anos eu faço musculação, eu vejo resultados maravilhosos e eu não parei mais. Então são assim, são o quê? São 20, quase 30 anos fazendo musculação. Érica, E é muito cuidando da legal. alimentação, desde sempre. Você me conhece há muitos anos, você sabe, eu sou muito, assim, muito regrada, cá. É verdade. Assim, é muito legal você falar isso, porque eu acho que tem muita gente que chega de um jeito, né, e acha que vai ficar igual a Érica Alck, fazendo um treininho um dia, indo numa coisa de estética um outro dia. Não é assim, é uma construção que você vem aí fazendo há tanto tempo, né? Sem dúvida. Não que a pessoa, assim, a pessoa pode querer, né, tomar consciência que eu vou começar a treinar agora. Ela vai ter Claro, resultado. Mas nada como claro. você ter, assim, essa constância desde sempre. Tanto que quando eu tive filho, eu lembro na hora do parto, eu falei assim, eu vou olhar minha barriga depois que eu tive, né? Eu te juro, todo mundo fala, meu, minha barriga tava normal. 2 semanas depois, ela tava igualzinha. Gente, não, eu Juro demorei por um Deus. ano para minha barriga voltar para o lugar. Um ano. Tem essa coisa também de genética, né, cara? Assim, eu acho assim, eu nunca tive barriga, mas o meu corpo voltou muito rápido. O que eu quero dizer é que o corpo tem essa consciência, né? Tem essa Sim, Então, se você faz sempre, é muito mais fácil. Você dá uma engordada, você viaja, você engorda, você volta muito rápido. é Porque tem verdade. memória. Então, assim, os benefícios de exercício, de você ter isso na sua vida é muito grande, gente. Ontem eu te contei, eu voltei do médico. Você olhar com 47 anos e ver a tua glicemia, teu cortisol, teu fígado, teu rim, todas as vitaminas perfeitas, não tem preço, gente. Não tem. Então, assim, o benefício é muito grande, E eu acho né? muito legal, assim, essa história, né, das pessoas entenderem que isso é uma construção diária. Você pode decidir começar hoje, né, aquela Você vai coisa assim, ter, com você certeza, vai menos começar a muito ter bom. resultado. Mas a gente não consegue dar esse salto de uma hora para Não, outra. E aí, eu acho que vale o alerta aí, né? Porque eu tenho certeza que você ouve esse tipo de comentário no seu Instagram,
por causa desse corpo lindo que você tem, né? De, toma bomba, não sei o quê. Então, assim... Toma bola e não faz exercício para você ver o que acontece. Fica fordo, né? Eu falo, você vê o Fica forte, gordo. um gordinho, é o fordo. Gente, É não é, isso que... não é a bola que te deixa sarado. Não tem como isso. Sabe, é você... eu falo muito para mim. É bola. Porque é rica. Porque é genética. Então tá bom. Quantas pessoas muito ricas e muito, né, com a genética maravilhosa tá caído. Por quê? Porque não faz a parte dela. Não É tem verdade. jeito, entendeu? Eu passei 40 dias viajando, você viu, cara. Eu regrada, acordando cedo para não atrapalhar as férias de ninguém, eu acordava super cedo, ia lá na academia, comia direitinho, voltei igual. Graças a Deus, eu saí da dieta? Saí. Teve dias que eu saí, mas nada mudou. Ô, Entendeu? Por quê? Érica, Porque sabe que um negócio muito legal que você está falando aí das férias, né? Porque tem uma parte lá no meu curso que eu falo muito disso, assim, dieta de guerra e dieta de férias. O sim, nosso corpo, né? Quando a gente está aí, o que eu falo que é dieta de guerra, gente? É o nosso dia a dia, né? A correria, é o horário, é a hora para acordar, é o compromisso para entregar, é esse turbilhão de coisa que a gente vive e o nosso corpo acaba ficando, né, num estado, às vezes, emocional ou de apreensão, diferente de quando você está de férias. Então, claro. na dieta de guerra, a gente tem que prestar muito mais atenção nas coisas que a gente come do que, por exemplo, na dieta de férias. Então, é bem isso que você fala, saí da dieta, lógico que eu saí. Você estava de férias, você pode ter certeza que o teu corpo processou aquilo de uma forma diferente. Porque Sem quando a gente dúvida, está sob estresse, a gente bloqueia um monte de função, principalmente as o funções cortisol, excretoras. né? Exato, o cortisol, até assim, função excretora mesmo, né? Que eu falo de fígado, de rim, de intestino, porque tem uma relação muito com o fato histórico mesmo, né? Pensa que lá atrás a gente tinha lá o cara, o homem das cavernas, né? Parecia um urso lá na porta da caverna. O cara é tomado por aquela adrenalina, né? E aí ele fica todo preparado para lutar ou para correr muito, né? E Claro, claro. né? Quando a gente está sobre esse estado de tensão, Estresse. a gente bloqueia as nossas funções excretoras. Porque você imagina, o cara tá lá olhando pro urso, imagina se dá vontade de fazer cocô, de fazer xixi. Trava. É. Não dá. Então a gente bloqueia tudo isso. Agora você imagina esse estado de estresse constante, né? Quem vive isso todos os dias. Então é interessante até a gente falar essa história das férias, porque as pessoas podem mesmo dar uma relaxada um pouco maior nas Claro que férias, sim. E não mesmo é que um dia, mantenham a 2 sua dias rotina. que vai virar gordura, né? Tem esse mito Exato. também. Você vai inchar, você vai reter líquido, mas não é gordura. Isso não é gordura. É. E Entendeu? não é também aquilo que é a exceção na sua vida que vai mudar você, assim, de uma hora para Não outra, né? existe isso. Não existe Exato, isso. Então, assim, exato. por isso que eu falo, as pessoas acham, às vezes, é muito radical. Pode até ser, mas eu sou feliz assim, entendeu? Isso me dá felicidade. Até mesmo a minha Você se família, eu não vou falar que não. Muita gente, a minha família fica indignada. Como assim? Mas isso me faz feliz, entende? Acho que você tem que procurar aquilo que te faz bem. E isso me faz bem total, ser assim, né? total. E não só pela estética, como eu te falei. Você olhar, ir para um médico e olhar os teus exames perfeitos, cara. Eu saí numa alegria ontem, de verdade, porque assim, é uma coisa que não dá muito para controlar, né? Você É, fica, né? exato. Tipo, e eu tô na pré-menopausa. Eu tô com Érica, 47. e quanta gente, assim, eu acho que às vezes já na nossa idade, né? Eu tenho 42, a gente está bem próxima. Então, quantas pessoas na nossa idade, às vezes até muito menos que eu atendo em consulta, Sim, já estão tomando remédio de forma crônica, né? exatamente. Não é nem que assim, a pessoa está mais ou menos, não. A pessoa está tomando remédio todos os dias. E os efeitos colaterais que vêm com aquilo ali ao longo Sem do dúvida. tempo. Ao invés Agora, de colecionar remédio, gente, vamos colecionar hora na academia, mas é vamos colecionar óbvio. alimento bom. Pode falar. Gente, o benefício é tão grande. Se eu pudesse. Aliás, eu acho que deveria ser lei. Algum tipo de exercício a pessoa deveria fazer.
Não gosta de academia? Beleza, tem muita gente que não gosta, mas existe no mundo alguma coisa que você goste de fazer. Eu concordo Não é? total. Tem muita gente que fala para mim, ah, mas eu não gosto da musculação. Tudo bem, você Não gosta tem de problema. caminhar e ver paisagem, você gosta de, sei Varrer a lá, entendeu? casa, sei Nadar. lá, entendeu? Existem inúmeras coisas, né, hoje em dia. Ah, eu trabalho demais. Mas, assim, acorda um pouquinho mais cedo, que você vai conseguir. Né? A gente encaixa, a gente também é mãe, cuida da casa, cuida trabalha, cuida de um monte de coisas. E assim, isso eu não abro mão. Como eu te falei, nas férias, eu tenho as férias com meu filho que eu não abro mão. Eu viajo com ele, faço mesmo, pais separados. Então, assim, eu tenho que ficar. Eu não tiro isso. Isso é regra na minha vida. Eu acordo mais cedo, sem atrapalhar ninguém. Para não mexer nisso, entendeu? Porque, para mim, se eu não treino, por exemplo, cara, eu fico mal-humorada, o meu intestino não funciona, eu não me sinto bem. Então, assim, isso é como escovar os dentes para mim, sabe assim? Deveria ser para todo mundo, né? Vou te falar que até para mim, você sabe que quando a gente se conheceu lá, sei lá, acho que já deve ter uns 8, 10 anos Por por aí, aí, é. eu treinava todos os dias. Eu não treinava sábado e domingo, como você Tá. costuma, era raro, É mas domingo, não. mas de segunda a sexta eu tava lá, né? Então, assim, eu tinha um outro corpo do que eu tenho hoje. E Tá. eu percebi muita mudança, porque foi logo que eu tive meu filho, né? Que eu tentei voltar. Então, assim, estou até compartilhando a minha história, porque eu acho que tem muita gente que acaba também passando por essas situações, Sem né? dúvida. E a gente precisa superar. Então, assim, eu tava com meu filho ali com 2 meses e eu tentando voltar para academia. Eu malhei até tê-lo e eu tentando voltar para academia, mas eu tava ficando podre, assim, sabe? Eu falei, Não gente, é quer fácil. saber? Não é Falei, fácil. gente, quer saber? Não é o momento. Eu vou me dar um tempinho para eu me reorganizar, para eu encaixar essa novidade toda na minha vida e depois eu vou voltar. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina que eu não consigo mais fazer aquilo que eu fazia lá atrás, mas eu faço aquilo que sim, eu não deixo de fazer nada, né? Eu faço aquilo que se encaixa na minha rotina. Então, Sem assim, dúvida. eu tenho hoje, né, marcado lá. Eu treino 2 vezes na semana, que é o que tá dando. Agora, Tá. final de semana, que antes eu não fazia nada, hoje eu tento fazer alguma coisa. Então, se eu viajo, eu vou caminhar na praia, eu vou, às vezes, para casa de amigos no interior, a gente vai andar de bicicleta. A gente tem que ter esse tempo pra gente, né? Sem dúvida, isso é vida, É gente. vida, a gente fica fazendo tudo para todo mundo, né? E Não acaba é? esquecendo da gente. É Se verdade. cuidar, eu não sei, esse amor, esse corpo foi emprestado. Eu penso assim, né? Deus deu, foi emprestado. Eu vou cuidar dele da melhor maneira possível, Nossa, que né? delícia ouvir isso, cara. É muito legal mesmo, sabe? Eu acho que Mas é realmente verdade, eu sinto isso. Eu quero fazer dele o melhor que eu posso. Quero ser a é, melhor versão da Érica. Ficou muito banalizado, eu quero ser mas é verdade, eu quero ser a minha melhor versão, não quero ser ninguém, cara. Eu não fico, eu admiro as pessoas, o jeito que elas são, mas eu não, não quero ficar com o corpo de fulana ou ciclana, não. Eu quero ter é o o melhor seu corpo melhor, que a né? Érica pode ter. Não fisicamente só, internamente também. Eu quero ter a melhor taxa sei lá, do fígado, do rim e do colesterol, de tudo, sabe? É É isso que muito eu, legal. é o Viram que eu metas, desejo. né? Viram metas. Ô, Érica, e conta um pouquinho, assim, para quem está aqui assistindo a gente, né? Que a gente tem esse contato há muito tempo, mas É, você sabe que de uns tempos para cá eu incorporei aí a física quântica é na minha demais. prática. E eu queria que você contasse um pouquinho o que, que Então, foi para você, o que você achou. demais. Primeiro porque na pandemia, eu te falei, eu fiz o curso de física quântica, estudei muito e eu gosto muito desse universo. Faz muito sentido para mim, de tudo, não só, né? Agora entrou com isso, eu nem sabia que existia a dieta quântica. E fez muito sentido para mim. Você saber que o alimento, se ele tem energia com você ou não, isso é demais, cara. Como é que pode uma coisa dessa? E é verdade. E você viu, É, né, que a gente fazendo os testes, muitas coisas que você já tinha essa percepção que não já era não faz boa parte para da minha você, já vida. É muito é, louco, cara. Você vê, eu é não muito sou uma legal. pessoa que como muita fruta. E a frutose, para mim, ela pulou pro outro lado. Foi, foi. A Realmente não é aveia, uma eu não coisa. como aveia.
né? A aveia não faz parte da minha vida, ela pulou para o outro lado. E você já tinha essa sensação, né? Já Porque não... sabia, eu sabia, sabe por quê? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sinto muito, assim, eu percebo, eu conheço, eu me conheço muito, eu sei o que, que faz bem para mim ou não. Toda vez que eu como, por exemplo, aveia, soja que deu negativo para mim também, tudo que deu negativo, eu já sinto que alguma coisa não vai bem. Eu sinto estufada, eu sinto que prende o intestino, eu não fico bem comigo mesma. Então é muito louco. A única coisa, vou te falar, que realmente me surpreendeu foi o café, que está sendo difícil para mim, eu tirei. Mas o café é difícil porque eu gosto muito de café, mas eu substituí pelo Café chá, como a vicia gente também, né? vicia. É. Agora, Mas assim, a questão do café, né? Até aproveitando para esclarecer, né? Aquilo que às vezes dá negativo para gente, não quer dizer que vai ser negativo para sempre. sempre, é. Então, por exemplo, isso a gente só vai descobrindo, né, ao longo do tempo. Então, vamos supor, a gente fez os testes lá na segunda-feira. O café deu negativo, né? Então, a proposta é a gente tirar durante um tempo o café, até para a gente fazer a limpeza de metais, né? Todo esse detox mais profundo do organismo, porque olha como que as coisas são. O café, ele tem uma carga mais polar, então ele compete com muitos nutrientes, né? A gente fala muito que o Eu café impede a ouvi absorção isso. do cálcio, mas ele Isso. compete com outros nutrientes também, que não só o cálcio, porque ele tem essa carga mais polar, ele tem essa carga de ímã mesmo. E a gente precisa de enzima para tudo no nosso organismo, né? Para Ó, catalisar a reação, para fazer um transporte de um nutriente. Então, imagina que você tem a enzima lá e a gente tem uma coisa que a gente chama de sítio de ligação, né? Que aí tá. vem o nutriente e encaixa lá na enzima. Então, você imagina se você tem o café, que tem uma carga muito mais polar, né? Vai atrair muito mais para aquela enzima, você vai ficar com aquela enzima ocupada e ela não vai fazer o outro trabalho dela. Então, Tá. quando a gente limpa de metal, porque o metal ele é muito polar também, né? Ele é mais polar até do que o café, por exemplo. Então, se a gente já tem algum tipo de metal, e além de tudo a gente entra com café, a gente acaba impedindo a absorção de nutrientes importantes. Eu sei que a tua saúde está ótima e tudo mais, mas sempre dá para a gente dar um up na energia, né? Sempre Mas dá. como eu te falei ontem, alumínio e mercúrio deram muito alto. Foi a Pois única é. coisa. E eu nunca. Posso falar uma coisa? Olha como as coisas nada é por acaso. A minha médica nunca me pediu. Foi a primeira Jura? vez que ela tinha me pedido. Você vê como nada é por acaso, Cá? É muito quântico, né? Porque você É veio aqui na muito. Tudo segunda. tudo é ligado. Eu acredito muito nisso. Tudo tem uma conexão. Ela É, nunca me então, pediu. você Tanto que veio eu aqui sei na disso porque segunda. a hora ela compara, né? Todos os Aham, exames ela vai acompanhando. Eu tô com ela há 7 anos já. E ela tá. todo mês ela compara. Ela falou: engraçado, eu nunca te pedi. Olha só. Mas isso é uma coisa que as pessoas vêm falando mais também, né? Eu acho que É, as pessoas estão se informando melhor, porque assim, eu trabalho com detox há 13 anos, mas na época que eu falava sobre tirar glúten, meu, nem se falava disso, né? Era uma é. coisa que tinha em alguns spas fora do Brasil, então Mas ainda tem pouquíssimas muito pessoas. mito com isso, né, Cá? Tem. Ó, vou te falar, Érica, na própria faculdade, né, até nos dias de, até pouquíssimo tempo atrás, ensina lá, acho que se bobear ainda continuam falando isso, que o glúten só pode ser tirado de uma Se você é pessoa que ela for celíaca. celíaca. Olha que Gente, absurdo, é, entendeu? E a gente sabe que o glúten ele é uma lectina, né? Até uma coisa que a gente fala bastante lá no curso, e tem toda essa história, né, de fibras, de coisas integrais, que todo mundo, até a maioria dos nutricionistas, fica colocando esse tipo de coisa no cardápio das pessoas, e você viu, e você já não faz esse uso há muito tempo, porque você já sentiu que isso não é bom para você, né? Então, o glúten, ele é uma lectina. Lectina ela é uma proteína que está presente nos vegetais, e isso é uma proteção para o vegetal, é um veneno para o seu predador, né? No caso aqui, pode ser lá um grilo, predador, mas a gente também, né? Quando a gente vai comer esse vegetal. Então, essa lectina ataca o organismo humano. Tem pessoas que estão mais preparadas para lidar com glúten, tem pessoas que estão mais preparadas para lidar com outros tipos de lectina. Então, assim,
a coisa da aveia, né? Que até eu tenho batido nessa tecla, porque toda hora que eu vou pro Instagram, tá lá falando da aveia, todo mundo postando coisa com aveia, receita Muito de aveia. louco. Falei, gente, mas que loucura é essa? Que Loucura. todo mundo acha agora que a aveia vai salvar a vida. É A muito louco aveia, isso. ela tem uma lectina, né? Porque o glúten é a lectina do trigo. A aveia tem uma lectina que é a avenina. Então, cada grão, cada vegetal, ele tem a sua lectina. E de repente, por exemplo, olha que loucura. Eu lido muito melhor com o glúten do que a lectina do feijão. Tá. Entendeu? Então, e por isso que é legal a gente fazer os testes quânticos, né? A gente Sem entender dúvida. aqueles alimentos que são bons para você, porque nem sempre é o mesmo que é bom para mim. Sem Tem muita dúvida. relação com o tipo sanguíneo. Então, Mas por a exemplo, aveia dá negativo para todo mundo, cara? quase todo mundo. Por isso que eu fiquei É sério. encasquetada e eu fui procurar o estudo. E o estudo da aveia, assim, é uma presepada, porque a gente precisa entender que todo alimento, todo medicamento que vai ser colocado no mercado, quem investe no estudo daquele medicamento é quem tem interesse de vender, né? Então ele É já óbvio, óbvio. já vem com um viés. E o estudo da aveia, eu não lembro se eu cheguei a te contar, mas vou aproveitar para Não, falar aqui não. para todo mundo. O estudo da aveia, ele foi feito baseado na beta-glucana, que é um componente que tem dentro da aveia. E realmente, né? Eu tenho até suplemento de beta-glucana. A beta-glucana tem um monte de benefício. Só que aí, Érica, olha que loucura. Ao invés de dar aveia para as pessoas comerem no estudo, Tá. eles deram um concentrado de beta-glucana. Pura. Beta-glucana. Meu E Deus. assim, quando você come aveia, você tem os carboidratos de rápida absorção, você tem as lectinas, né, que no caso é a avenina, que é uma coisa que ataca o intestino da grande maioria das pessoas. Então, o estudo não foi feito com aveia, né? Foi feito com a beta-glucana. Aí, a conclusão do estudo é logo a aveia diminui o colesterol, porque se a beta-glucana diminui o colesterol, a aveia também diminui. A E aí pura. você pode. Hã? A pura, né? Só, Só a né? beta-glucana, Meu exato. Deus. Então, aí eles já tiraram a conclusão que a aveia, Baixa o ela baixava o colesterol. colesterol. É. E aí, tanto assim, para você ver todo a ciranda, né? Começa no estudo que foi feito por alguém que quer vender aveia. Aí, eles, depois que sai o estudo, que coloca lá numa revista para um profissional, as pessoas não vão lá ler o estudo como ele foi feito. As pessoas só leem a conclusão, entendeu? Sem O dúvida. resumo da ópera. E aí, de uma vez que se espalha aí para todo mundo, pronto, a aveia virou essa loucura. E na caixinha da Quaker, a Anvisa permite, por conta da presença desse estudo, escrever lá na caixinha que Ah, ajuda a baixar o colesterol. tá Então, escrito também. tá escrito na Não caixinha sei porque eu da não tenho. aveia. Nossa, gente. Então, você Ô, imagina. Cá, mas de curiosidade, o que mais que dá assim para todo mundo, quase, de Olha, negativo? vou te falar aqui dos alimentos que são potenciais, né, Tá, inflamatórios, alergênicos e inflamatórios. Então, a gente tem o glúten, a gente tem o leite, só que leite. aí todo mundo acha que o problema é só a lactose, e muitas vezes não é, é a proteína. Aí toma sem lactose, né? Aquilo que a gente estava falando. É, E não adianta em absolutamente nada, não né? adianta nada, tá? Ele vai adiantar se a pessoa tem intolerância à lactose, que normalmente, quando a pessoa tem intolerância à lactose, ela ingere alguma coisa com lactose, ela tem um princípio de diarreia ou É. diarreia mesmo, porque ela não consegue quebrar essa Ou lactose. toma aquele Lactaid, que também não adianta de nada. Ah, não, até adianta, porque assim, o que é a lactose? Ela é a glicose mais a galactose. Então, Tá. todos os produtos que são sem lactose, não é que excluíram a lactose dali. Eles adicionaram a lactase para ela virar glicose e galactose. Então, você já ingere isso nessa forma quebrada, né? Que o nosso corpo processa ali de uma forma diferente. Porque se ele não está com a lactose, se ela não vai ser quebrada, ela causa uma reação no nosso intestino e dá mesmo essa diarreia, né? Tá. Então, a lactose é uma questão, mas a caseína do leite, ela é muito alergênica e inflamatória, né? É a Principalmente quando você fala, caseína.
é a caseína. É a Tá, caseína entendi. A1. Lembra que a gente estava falando ontem no Lembro que a vida. WhatsApp Sim, 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 do sim, sim, leite? sim. Então, assim, para quem não conhece ainda, existem produtos no mercado de caseína A2, que é de uma raça de gado, onde não teve essa mutação da caseína, e ele produz ainda uma caseína menorzinha, que é parecida com Tá. a caseína do leite materno, do leite de búfala, de cabra, e a gente consegue digerir isso melhor. Mas a caseína A1, realmente, ela é bem inflamatória, né? Tem esse potencial. Mas tem gente que eu atendo que dá positivo, tá, Érica? Por isso que eu Ah, falo. tá. Tem. Então, assim, cada pessoa tem o seu organismo funcionando de uma forma, né? Como eu te falei, a questão do tipo sanguíneo tem muita relação Ah, também, é verdade, é né? verdade. Você me Quem falou. é, qual que é teu sangue mesmo? AB, AB. né? É. Então, assim, por exemplo, a maioria das pessoas é sangue O. O sangue O, ele tem muito mais dificuldade em lidar com as lectinas, porque ele é um sangue mais primitivo, de uma época Tá. que o homem era muito mais carnívoro, do que quem é sangue A, por exemplo, que surgiu aí na época da Revolução Industrial, né? Que Desculpa, da animal isso? Revolução Agrícola, e o sangue A consegue lidar um pouco melhor com essa questão das lectinas. Mas hoje, lectina virou um negócio tão assim, que as pessoas começam a jogar a chia em tudo, linhaça em tudo, aveia em tudo, que isso realmente tem sido um problema para a grande maioria das pessoas. Aí, voltando aos alimentos alergênicos Aham. inflamatórios, a gente tem a soja, a gente tem o Isso também faz amendoim, que muito mal. o amendoim é um Amendoim. grão, né? As pessoas acham que é nut, mas o amendoim é um grão, então 94% das pessoas já nasce com anticorpo para a lectina do amendoim. Então, Nossa. pois é, gente, é assim, é muito estudo, sabe? Eu A gente imagino, vai, gente, pô, mas é muito louco isso, né? a Porque gente vai realmente acham que o amendoim é nut. Então, coloco lá uma mistura de amendoim com a castanha, tá tudo certo, tô super fit. E Então, não mas é, para você, Érica, o amendoim não deu negativo, não entendeu? É deu. isso que a gente precisa ver, porque tem gente que dá muito negativo. Você tá, 94% das pessoas têm problema com isso, mas você tá entre os É 6%, que eu você não não é como todo também, pode ser mundo. isso, né? Hã? Por não comer, não ter o hábito, pode ser isso também. Se eu comesse, poderia ser Ah, que sim. desse, né? Pode negativar. Quando a gente sobrecarrega alguma coisa, né, que a gente normalmente não ingere, pode negativar. Mas aí, voltando lá à história do café, né, que ele compete com Esse foi nutrientes. difícil, viu, cá? Então, assim, como você estava lá, né, com metais tóxicos, inclusive a gente fez o teste, apareceu, inclusive você fez o exame de sangue, apareceu no Que exame de loucura. sangue. Então, para a gente não deixar as suas enzimas, né, mais ocupadas ainda do que já estão com metais, o café é uma coisa que compete. Então, é melhor tirar o café por um tempo, até a Sim. gente fazer essa limpeza, né? E depois, de repente, ele volta a positivar. Agora, a maioria das pessoas que eu atendo que precisam tirar o café, depois sente tão bem sem o café. Vamos ver como é que vai ser com você. Que quando eu falo assim, ó, pode voltar o café porque positivou, para a pessoa Não falar, olha, eu nem volta. quero. É muito engraçado. Então, eu acho que é uma questão mais de hábito, sabe? Aquela coisa depois da refeição, vou tomar um cafezinho. Então, mas esse é o pior momento de tomar o café, Você me porque ele falou, eu não sabia compete com disso. nutriente. Eu não Né? sabia disso. Então, é o hábito do mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo que você vai, o garçom lá, quando você pede a conta, ele te oferece um café, é hábito. E A é vida pior inteira, cara. momento. Então, para quem o café é positivo, né? Mesmo o café dando positivo, eu costumo orientar para não tomar depois da refeição, porque você vai acabar deixando de absorver alguns nutrientes que estavam presentes naquela refeição. Então, espera aí pelo menos uma meia hora, 40 minutos, depois toma o seu café. Limão, sabia? Que o limão também me surpreendeu. Porque assim, eu gosto de temperar com limão e azeite. Mas agora eu tô no vinagre. Mas o limão, Tá? isso é engraçado, porque tudo que é frutose foi direto, né? Então, o limão, ele não tem muita frutose, não, tá? Tá, Pode ser que tá. seja uma coisa momentânea mesmo. Teve uma Entendi. época que eu tomava aquela aguinha com limão de manhã todos os dias. E aí, de repente, o limão acabou negativando. Sobrecarregou. Às vezes é por causa do uso do uso constante mesmo, né? Às vezes tem Entendo, entendi. alguma coisa
que enche o copinho e teu corpo não quer mais aquilo ali durante um tempo. Mas isso daí eu acredito que vai voltar depois. E cá, com os remedinhos, tudo que eu vou tomar, que eu já pedi e tudo, isso vai limpando e ele sai como? Me conta. Então, ó, é muito legal Neutraliza, essa como é que é? história. É muito legal essa história do detox, porque todo mundo fala assim, ah, mas como que eu vou fazer detox, né? Acha que Não é detox é que as fazer... pessoas detox acham que é comida. Não, você não me passou nada. Você realmente só me falou. A gente olhou o que negativava, o que não era negativo, e me passou. O desse detox são as fórmulas, né? Então, as Tanto de gotinhas, gotinha e é, como da essência e tudo. Eu queria saber como que neutraliza isso. então, ó, toda essa parte de chás, de óleo essencial, eles ajudam nesse processo, né, de quelação de metal. Aí, porque tem gente que pergunta, o que é quelação? Quelar é grudar mesmo, né? Você quelar o metal para tirar ele do seu corpo, né? E aí, tem várias coisas aí que a gente vai usar que estimulam, porque olha, pensa que já apareceu no seu exame de sangue esses metais, né? O Sim, metal, ele não costuma ficar no sangue, ele vai para os tecidos. Então, quando aparece no sangue, das duas, uma, ou você recém se contaminou, né? ou E ele tá aí, muito ali. ou os tecidos já estão tão saturados com aquele metal que já está sobrando para o sangue, né? E aí, isso que é legal falar para as pessoas, que se a gente chegou aí aos 40 e poucos anos, né? E nunca parou para fazer essa remoção profunda que a gente vai fazer agora, você vai acumulando e até chega uma hora que aparece no sangue. Então a gente vai estimular com que esse metal saia de dentro das suas células, né? Com tudo que eu passei lá para você. Aí, Érica, assim, tem muita gente que às vezes nos primeiros dias, né, me manda mensagem me falando de alguns sintomas, porque Você falou para mim. imagina que assim, se a gente está aqui em São Paulo, se eu quero viajar aí para a praia ou para o interior, para sair daqui eu preciso passar pelas grandes vias, concorda? Né? Sim, Para o metal sair da célula até ele ser excretado pela urina, né, pelas fezes ou pelo tá. suor, ele precisa passar pela corrente sanguínea. Então, às Então vezes a pode gente dar alguma coisa. às vezes a gente dá uma sujada mais no sangue nesse início do processo, e aí por isso entra lá a clorela, a espirulina, para ajudar você quelar esse metal aí do sangue, né? E tirar mais rápido. O escaldapé ajuda muito, com chazinho. Então, tudo isso a gente vai fazer um processo aí, tudo ao mesmo tempo. A gente vai estimular o metal a sair da sua célula, a gente vai colocar coisas para ajudar a quelar e tirar mais rápido do seu corpo, para você não ficar tendo sintoma, né? Tem gente que Tá. tem infecção de pele, cada um reage de uma forma. Agora, assim, eu falo que às vezes a gente tem sintoma e a gente não percebe, a gente se acostuma a eles e acha que eles fazem parte da nossa vida, né? E agora você vai me dizer depois que a gente fizer essa limpeza toda, coisas que melhoraram ainda mais em você, que você achou que era bom e ficou ainda melhor, sabe? Às vezes melhora a memória, disposição, né? Que eu sei que você já tem, mas pode ser que você fique mais ainda. Então, quando a gente está com o corpo limpo, a gente começa a equilibrar todas essas nossas funções orgânicas e tem essa melhora aí mesmo, né? De saúde, de bem-estar. Sem dúvida. É muito legal isso, Cá. É um processo, Gravou? assim, né? Realmente não é uma coisa de 2 minutos, não é uma coisa de fazer uma dieta líquida de 7 dias, né? A gente pode até fazer uma dieta líquida de 7 dias, vai ajudar a melhorar um pouco, vai ajudar a perder peso para quem quer perder peso, mas o detox profundo mesmo é um processo um pouco mais complexo e aí eu espero que você divida aí com a gente como foi a sua experiência, né? Tem a parte difícil de tirar os alimentos negativos. E aí, igual você falou, né? Não é uma dieta, né? É a gente tirar os alimentos que são negativos, porque os alimentos negativos a gente não consegue processar tão bem. A gente gera processo inflamatório e a gente acaba prejudicando aí a função detoxificante, que é o que a gente quer estimular. Então a gente precisa Nossa, eu fiquei tirar. encantada com tudo isso, Cá. Eu não conhecia, vou ser sincero, não sabia nada muito assim. Eu fiquei encantada, encantada porque faz muito parte da minha vida. Como eu falei para você, eu acho
é tudo uma conexão, né? E eu estudei muito a física quântica, faz muito, muito sentido para mim. E eu fiquei assim, o que mais me impactou foi que as coisas que eu realmente não faz bem para mim, e eu já sabia. Deu É. negativo na hora. É muito louco isso, cara. Então, você já tinha essa percepção, né, Érica? Sim. Assim, e tem gente, é porque você leva uma vida saudável, né? Você consegue aproveitar essa coisa do instinto que vem com a gente. Mas às vezes as pessoas estão tão enlouquecidas ali na loucura do dia a dia, Que né? não se conhece, acabam não se conhecendo nesse sentido, né? Exatamente, não consegue ter esse tipo de percepção. Você quer ver um negócio? Eu atendi uma menina da Bahia, já faz Tá. tempo, tá? E aí a gente fez o detox, né? Ela estava querendo engravidar, não estava conseguindo. Ela já tinha um filho, mas ela estava tentando engravidar do segundo há anos e não estava conseguindo, já estava quase desistindo. A gente fez todo o processo de detox. Quando a gente foi para a segunda consulta, eu falei, e aí, né? Como é que foi? O que você teve dificuldade? O que você sentiu? Me conta um pouco como é que foi esse tempo aí do tratamento. Ela falou assim, nossa, Catarina, foi tão engraçado, porque eu senti muita vontade de comer coisa laranja, sabe? Tipo abóbora, mexerica. Só Que que engraçado. eu já tinha feito os testes dela, né, com o material que ela me enviou, para conversar com ela sobre a segunda etapa do tratamento. E eu falei assim: nossa, você não vai acreditar, porque uma das coisas que deu aqui que seu corpo está precisando é o beta-caroteno, que está Gente, que exatamente nas loucura. coisas laranjas. Né? Então, É assim, vocês demais isso. É é, demais, é demais. quando a gente limpa o corpo, né, a gente começa a ficar com essa capacidade mais aflorada, né? Coisa que você já tem, você já aplica isso na sua vida. Então, tudo que era negativo para você, naturalmente você já não ingeria, já não se sentia bem e deixou de lado. É, Agora é. tem muita gente que fica muito confuso, né, com todas as E questões que tem a estão questão acontecendo. também, como você falou, do desodorante, né? A minha Nossa, bom médica falou para falar mim, você isso. pode parar de usar spray. Você vai usar o rolão. Então, então, tem até essa coisa, é bom a gente falar do spray, né? Porque assim, o alumínio, ele está presente em tudo que é antitranspirante. Então, a Tá. maioria dos antitranspirantes, ele vem em spray. Mas teve uma cliente uma vez lá de Nova York, ela fez uns testes, né, igual você fez de sangue, e deu muito alumínio, e ela me ligou. Aí a gente tentando entender qual era a fonte, né, da onde estava vindo aquilo ali. Aí, de repente, ela volta, ela falou assim, Caterina, você não vai acreditar. O desodorante que eu tô usando de stick tem Tem. alumínio. E aí ela me mandou a foto e realmente, aí quando eu vi a foto do rótulo, estava escrito lá antitranspirante. Então, independente da forma que é esse Tem que desodorante, olhar. tem que ler. Se for antitranspirante, tem alumínio. Não tem jeito. Tem alumínio. Nossa, isso é difícil, que nem maquiagem, por exemplo. Ela me perguntou ontem. Tem que olhar isso também, né? Então, tem que olhar isso. Aí a gente tem lá, tem duas coisas que eu sempre gosto de falar, né? A gente tem a Gisele, que até Eu ia tô falar isso colocando agora. vocês, tô colocando vocês em contato aí, porque a Gisele, ela entende muito dessa parte de cosméticos, né? Ela já me indicou muita coisa, nunca foi muito a minha praia, porque eu tenho um pouco de preguiça. Eu faço aquele básico mesmo, não consigo me aprofundar muito, mas por conta dessa coisa de metais e tudo mais, eu acabei buscando isso com a Gisele, né? Gisele Baradel, para quem quiser aproveitar e pegar o Instagram dela aí. Ela fala muito sobre Nossa, os é muito cosméticos. legal o trabalho dela também. E dentro do meu curso, eu tenho as meninas lá da Quantic Flora, que é uma marca de produtos para cabelo, né? Que é tudo também natural, com óleos essenciais, sem parabeno, sem nada que faz mal para o nosso corpo. E a Cristina, que é cosmetóloga, ela gravou uma aula para gente, que vai ser um dos bônus que vai estar lá dentro do meu curso. Então, ela vai explicar tudo. Desculpa, ela vai explicar tudo assim sobre cosméticos, né? E aqueles Fala do curso um elementos. pouquinho. Então, o curso, Érica, assim, é uma grande jornada. Eu começo abrindo, primeiro, explicando um pouco para as pessoas, né? Como que eu juntei a física quântica com essa questão da dieta, né? E aí formei aí o Dieta Quântica.
Então, a gente vai explicar lá, né, como os campos interferentes, que a gente chama de campo interferente, não deixam com que o nosso corpo entre aí em reequilíbrio, né, das funções orgânicas, que é uma coisa que a gente deveria fazer naturalmente. A gente vem com essa capacidade. Então, o que é campo interferente? Poluição eletromagnética é campo interferente, né? Uma radiação que o nosso corpo fica recebendo. O que a gente pode fazer para liberar isso? Pisar descalço na grama, na areia. Isso a gente libera o acúmulo de energia. Aham. Campo interferente pode ser também um metal tóxico, né? Igual a gente está vendo aí, o mercúrio, o alumínio que está presente no corpo, não deixando ele se reequilibrar, né? Da melhor forma que poderia. Ele impede algum tipo de funcionamento aí de enzima. Então eu explico assim, campo interferente pode ser um foco dental na boca, todos os dentes têm ligação com o nosso cérebro, que está ligado a partes, né, a órgãos. Eu não Então a te gente falei que eu fala vou tirar o meu, que tá dando problema? aí, ó, tá vendo? Às vezes é um campo interferente. Outro dia eu atendi uma cliente que falou assim: ah, não, mas eu já tirei todos os sisos. Eu falei: olha, mas é a segunda consulta que a gente está fazendo e o teste de biodente está dando aqui positivo. Eu acho que vale a pena olhar. Por quê? Às vezes você vai tirar um siso, fica um pedacinho de raiz. Aquela raiz Tá, fica lá necrosando. Entendeu? que E todo mundo loucura. achando, ah, mas é um pedaço seu, deixa aí dentro, não tem problema. Tem problema. Porque fica, imagina, um pedaço morto fica necrosando lá dentro da gente, podendo gerar um foco de bactéria. Sem Né? E quando tem dúvida. foco de bactéria, a gente faz vasoconstrição, que é para a bactéria não ir para o resto do nosso corpo. Então, isso impede toda uma comunicação energética. Eu falo da questão de açúcar, que hoje as pessoas trocaram o açúcar pelos adoçantes. Infelizmente, os adoçantes fazem ativação de insulina, promovem ganho de peso. As Só pessoas não tem não têm caloria. Só ideia. isso, né? Porque de Hã? resto, só não tem a caloria equivalente, mas faz tão mal quanto, né? Não, o problema não é a caloria, entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa, até uma das coisas que eu falo lá, né? Porque isso é martelado na nossa cabeça na faculdade e as pessoas têm muito isso, de achar que tudo é contar caloria. Só que a primeira vez que eu fiz isso comigo, Érica, pra você ter uma ideia, eu parei de comer salada crua, porque tinha dado negativo pra mim. É até uma Tá. das coisas que eu conto, porque às vezes Deus dá vai, negativo. graças a Deus pra mim não deu, porque senão eu tava É, ferrada. então, na época, eu tava com problema de lectina, né? E aí a salada crua tem lectina, deu negativo para mim. Eu falei, nossa, ferrou, né? Vou ganhar peso, porque eu vou deixar de comer aquela salada de entrada que me dá uma certa saciedade. Mas eu relaxei, né? Porque eu tô sempre controlando. Falei, ah, tudo bem, se eu ganhar um pouquinho de peso, depois eu sei voltar. Érica, eu comecei a comer batata, que eu nunca comia, porque a gente fica naquela neura de que Não, é batata de carbo. engorda. Eu comecei a comer muito mais essas coisas, né? Mandioca, numa quantidade maior do que eu estava acostumada a comer. E em 3 dias eu emagreci 2 quilos. Foi uma Nossa. coisa assim. Então, quando a gente descobre, né? Isso é outra coisa que eu vou dar essa ferramenta para as pessoas lá no curso. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem esse teste, aquele ring test que eu te ensinei É aqui. demais. É demais. E eu, quando for fazer a minha progressiva do cabelo, eu vou fazer. Isso, a gente pode testar tudo, não é só alimento, né? Sabe aquele dia, sei lá, que você vai dar uma palestra, tem um evento, uma coisa, um encontro importante, uma reunião importante. Gente, testa a roupa que você vai usar, testa a joia que você vai usar, porque tudo que é positivo pra gente doa elétron, E deixa de flui. roubar elétron. Te deixa flui, né? A tua vida flui muito mais. É muito Te louco deixa isso. protegida, te deixa com mais energia. Então, Do assim, eu que a vou gente ensinar. fez, Cá, que deu assim, que eu não conseguia abrir a mão, eu esqueci do que era. Ah, eu acho que foi a carne, que para um monte de gente às vezes dá negativo, né? A carne vermelha tem gente que não processa bem. E É. para você tinha dado E positivo. aí eu não consegui abrir, mas teve uma coisa que abriu na hora. Eu não Foi sei o a que é. aveia, Aveia, verdade, verdade. a Gente, esse maravilhosa teste, aveia. você ensina lá, você ensina a fazer lá no Eu curso? ensino, eu ensino a fazer o ring test, eu ensino como que as pessoas têm uma ferramenta que as pessoas podem usar para fazer isso sozinha, né? Se não tem alguém ali para ajudar, para sentir a força muscular. Então, eu, assim, é muito conteúdo que tem no curso. Tem pessoas que passam em consulta, até quero te convidar a participar do curso, porque assim, Claro que eu vou.
é tanta informação que eu não consigo passar tudo numa consulta, né? E tem Entendi. leitura de rótulo, e aí eu mostro um monte de pegadinha da indústria, sabe? Aquela coisa assim de colocar 3 tipos de açúcares no mesmo produto, porque aí aquele açúcar ele não é o primeiro da lista, né? Porque tudo que Tá, é ingrediente, ele está sempre lá do maior para o menor, né? Então, tá. se a pessoa pega um biscoito, por exemplo, e vai olhar lá, primeiro ingrediente, açúcar, ela não vai comprar. Agora, se o cara divide lá, coloca um pouco de açúcar demerara, um pouco de xarope de glicose, um pouco de melado de cana, tudo isso é açúcar, só que ele divide em 3, aquilo vai lá para o final da lista e você achar que tá tudo bem, aquele biscoitinho lá, né? Então, nossa, tem muita coisa, sabe? Que eu mostro. São 2 aulas só de leitura de rótulo, de armadilha da indústria. É muito São assunto que a gente 2 aulas, é isso? É no dia 15, né? Então, a gente vai ter o evento, muito obrigada até por lembrar, né? A gente vai ter o evento Dieta Quântica, onde eu vou dar 3 aulas que vão ser 100% gratuitas, 100% online, e vai começar agora na segunda-feira, dia 15. Então, Tá. lá no meu link da bio, né? Tem o link lá dentro para as pessoas se inscreverem gratuitamente. Tem o grupo de WhatsApp para quem quiser entrar, para ser lembrado do dia da aula, para receber conteúdo exclusivo. Então, eu vou dar essas 3 aulas, são 20 minutos mais ou menos cada aula. Ali a É gente já só tem. você ou vai ter outras pessoas também? Nesse evento sou só eu, Tá. tá? É muita coisa, é muito conteúdo. Então, depois desse evento de 3 dias, quem achar que aquilo faz sentido, que já colocou alguma coisa em prática, que já sentiu mudança na sua vida, aí lá na outra segunda-feira a gente vai abrir a inscrição para o curso completo mesmo. Completo. Aí Tá. são mais, sei lá, 6, 7 horas de aula divididas em pequenas partes, né, para as pessoas irem consumindo ali por pílulas aqueles conteúdos, né, para irem colocando ali devagarzinho no dia a dia. E aí, enfim, a gente vai ter um monte de bônus. Tem, por Mas o exemplo, a aula legal de também você falar, psicologia. Cá, que não é só pra gente que não. É pra nutri também, médicos, pessoas que não, né? Não tem. Total. Eu tenho um monte de amigos lá na minha pós-graduação, né, que não tem ainda essa intimidade toda com a física quântica aplicada à saúde e vão participar do curso, estão inscritos lá, porque realmente, gente, a gente aprende muita coisa errada na faculdade. Eu recebo até ameaça quando eu falo Eu isso. imagino, cara, eu imagino. Teve um professor uma vez que me mandou aí mensagem me ameaçando a me denunciar e etc e Que tal, mas loucura. eu já tô acostumada com isso, Érica, porque quando eu trabalhava lá em 2009, entendeu, com detox, o CFN, né, que é o Conselho aí Federal de Sim, Nutricionistas, ele não reconhecia detox. Era coisa de charlatão, né? Tinha que tudo isso. loucura. Aí Eu anos, amava, cara. Você é, lembra como eu aí comia anos depois, muito? não, para você ver como que as coisas são, né? Aí anos depois, eles veem que aquilo lá tá funcionando para um monte de gente, aí eles pegam para ele, né? Agora o CFN reconhece e daqui a pouco só nutricionista vai poder fazer, igual a acupuntura para médico, né? É. Antigamente o CRM, né, que é de médico, não Não, reconhecia acupuntura, abominava. Eu lembro, abominava. eu lembro. Agora, eles pegaram a acupuntura e querem que só médico possa fazer acupuntura. Inclusive, meu irmão é médico e ele foi aí para a parte de acupuntura. Eu fico toda feliz, né? Porque trabalha com essa coisa energética também. Mas então, assim, gente, quando a gente começa a fazer uma coisa diferente, né? Vem um monte de gente bater. Mas é tão legal quando a gente vê os resultados, que a gente começa a receber o depoimento de cliente, o pessoal, assim, estarrecido, porque teve até uma que a gente colocou aí numa das aulas, né? Que vai É. ter que falar sobre isso na segunda-feira, de uma pessoa que parou de comer salada 4 dias e emagreceu 1,5 kg. Porque a Meu salada Deus. para ela era ruim, igual para mim. A outra que só ia no banheiro 3 vezes por mês. Você imagina o que é ir no banheiro 3 vezes por mês, evacuar? Meu Tá? Deus. E todo médico, nutrólogo, nutricionista que ela ia, enchia ela de fibra. Se eu te falar que a gente fez tudo o contrário. E hoje ela emagreceu 10 quilos. Tá Mudou a vendo, vida. gente? É Então, assim, demais isso. é muita mentira, sabe? Que eu acho que contam pra gente. É muita verdade que deixam de falar porque não é de interesse da indústria. E É isso tudo é tudo a gente dinheiro. vai falar no curso.
Com certeza, com certeza. Mas o legal, então, isso que eu queria que as pessoas soubessem, não é só para o público, né? Para nós leigos que não conhecemos. Não, É é para para quem Nutri quer entrar também. nesse universo também, É. né? Profissional da saúde que quer entender um pouco. Pode até estar me achando doida, gente. Ah, a Catrina é maluca, aprendi tudo o contrário. Beleza, vai lá, se inscreve no curso, assiste 3 aulas de graça, vê o conteúdo que eu vou trazer para vocês, os feedbacks que eu vou trazer. Vocês vão começar a ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas fica, eu não conhecia nada, cá, sobre isso. Eu tô te falando, é uma coisa que encanta, é demais isso. E Realmente foi uma... coincidentemente eu faço os exames, as coisas dão exatamente aquilo que deu negativo para você. Já na hora a gente já descobriu que eu não consumo. É demais, não tem o que falar. É matemático isso, gente. Não é matemático, mas parece matemático. O Não dia que é? as pessoas entenderem, Érica, que a gente vive nesse emaranhado energético, né? Somos Que a gente energia, tem cara. Somos tantas energia. coisas, Você concorda? tantas coisas que interferem na nossa vida. A lua interfere na nossa vida, Tudo. né? Interfere no ciclo menstrual. Então é muita coisa, né? Como é que a gente vai ignorar tudo isso? Não tem Ficar como. só naquele feijão com arroz lá? Não dá, né? Não dá. Não, é demais, cara. Eu fiquei encantada com tudo isso, de verdade. Ai, Eu que te bom. falei isso no dia seguinte, quando eu fui embora, e assim, eu li um pouco mais sobre tudo, eu gosto de saber, e assim, eu fiquei encantada, tanto que eu falei das coisas da Gisele também, que eu acho demais, porque A faz muito Gisele, sentido para mim. a Gisele disponibilizou uma aula também que vai ter dentro do meu curso. Ah, vai ter dentro do teu curso? Isso que eu queria saber. Eu via muito isso, sabe? A gente falava do problema todo, né? Que vem aí com a maquiagem, com o protetor solar, etc. E daqui a pouco eu começava a receber mensagem. Tá, mas e agora, Caterina? Eu vou usar o quê? Aí eu falei, Gisele, Isso dá é um uma coisa help. que dá dúvida mesmo. Que desodorante usar? Entendeu? Eu fico perdida. Exato, exato. Porque aí a indústria entendeu, né? Que todo mundo se ligou lá que o aerosol é ruim e fez a mesma antitranspirante, só que em outro formato. Dá na mesma. Dá na mesma. E aí, o Então, que usar? Maquiagem, produto facial. Eu comprei tudo que a Gisele falou para comprar, eu comprei tudo. ó, tá vendo? É E verdade, porque faz sentido para mim, tem muito a ver. estão até perguntando aqui qual o sobrenome da Gisele. É Gisele Baradel. Inclusive, Ela é na sensacional, terça-feira. gente. Ela é sensacional. Eu conheci pouco, conheci por você, eu nem sabia, né? Eu nem conhecia nada dela também. E fui pesquisando, vendo as coisas, é demais também. Gisele, a gente vai fazer uma live, uma outra live aí na Nós terça-feira três. que vem. Gente, semana que vem é assim: segunda-feira é a primeira aula do meu curso, terça-feira a gente tem live com a Gisele, quarta-feira tem a segunda aula do meu curso, quinta-feira tem mais live, sexta-feira tem a outra aula, mais live. Então, assim, semana que vem, fiquem ligados aqui no meu Instagram, porque é conteúdo que não acaba mais e de graça para vocês, tá? Depois de tudo isso, quem achar, quem sentir, que ainda quer saber um pouco mais, quer se Ah, aprofundar, vale, quer gente, fazer vale de essa verdade. jornada, aí Não estou realmente fazendo é. propaganda, não estou fazendo isso porque você está aqui, não. Vale, de verdade, é incrível. É Ai, Érica, incrível, tá? obrigada demais pelo seu tempo, Imagina, é um por ter prazer, Gá. compartilhado aqui um pouco com a gente, porque assim, eu acho que as pessoas às vezes têm muito isso, né? De olhar alguém com corpão, de achar que aquilo vem fácil, de Não, achar que o corpo bonito ele vem sozinho, ele não precisa ter uma saúde junto, né? Porque a gente vê um monte de gente que tem um corpo lindo, mas tá cheio de problema de saúde, que não é o teu sem caso, que dúvida. você Não se adianta preocupa. nada. Exato. Bela Então, por muito fora, como é que obrigada. é? Bonita por fora, é pão bolorento. Minha mãe que falava, como é que é? Alguma coisa Ai, assim, tem você tá bem negócio por mesmo. fora e por dentro tá estragada. O que adianta? Tem mesmo, não sei o que, nananã, pão bolorento. É, bom bolorento, é tipo Eu isso. lembrei desse negócio, não lembro exatamente, mas eu lembro desse ditado aí mesmo, coisa de mãe, né? Coisa de É. vó. Não, Não, muito tem que estar legal. em dia em tudo. Não adianta. É um conjunto de coisas. Ah, bonito, belo por fora, belo, por dentro, pão Pão bolorento, um negócio bolorento, assim. tipo isso. É. Mas vale a pena, viu, cara? Eu tô encantada, como eu te falei, encantada com tudo, com o teu trabalho. Já sou fã faz tempo, né? Ah, Já a gente já, obrigada. desde a época do Detox, da Cage, né? Era, Cage, isso mesmo. Eu te E eu acho que agradeço isso daí demais. é revolucionário, é demais. Ah, que bom, eu fico muito feliz.
Agradeço demais por você estar aqui comigo nesse sábado de sol, né? Imagina, é um prazer, cara. Agora, fica aí então o convite para quem não fez ainda a inscrição. Tá lá o link na bio e me acompanhar essa semana aí que vai tá cheia de conteúdo para vocês. Aí a gente faz uma live, eu, você e a Gisele. Desculpa, deu uma travadinha aqui porque tá acabando a minha bateria. Vamos, depois Mas a vamos gente vai marcar fazer uma essa live, eu, você e a Gisele. Nós Vamos, três. demorou. Nossa, vai ser muito legal. Fechado. E segunda-feira o curso, vou estar lá. Ótimo, maravilha. Você vai deixar gravado também, né, Cá? Vai ficar gravado só, mas a gente só vai disponibilizar semana que vem, tá? Vai ser realmente um evento, assim, semana que vem. E aí, semana que vem, no final da semana, a gente fecha aí o acesso às aulas. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, não percam, gente. De verdade, vale muito a pena. Obrigada, viu, Flor? A gente vai se falando, então. Obrigada, Cá. Bom Beijo final de para semana todo para mundo todo aí. mundo. Um beijo. Beijo.